Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre as últimas alterações nos benefícios previdenciários. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Vitor Taroco, que é advogado na comarca de São João del Rei. Dr. Vitor, a Eliana do Bonfim, ela também trouxe para nós, obrigado pela sua participação, Eliana, uma pergunta acerca da Previdência em geral. Ela diz que o marido dela contribuiu por quase 15 anos para a Previdência. Certo. E, por razões diversas, teve que parar de contribuir e atualmente não contribui. Ok. Há a possibilidade de reaver esses valores ou ele pode se inscrever de novo? Não. Como fica essa questão? Não há a possibilidade dele reaver esses valores. Isso não existe essa possibilidade, mas ele pode voltar a contribuir, né, e ter esse período contribuído anteriormente somado, né, ao seu período, ao seu prazo de contribuição, ao seu tempo de contribuição, para ver uma forma de aposentadoria. É claro que ele perdeu a qualidade de segurado, que vai ser adquirida agora de acordo com as novas contribuições que forem realizadas. Então ele pode voltar a contribuir, né? Aí você tem que prestar bastante atenção, porque existe uma dificuldade do INSS aí, às vezes, em vincular contribuições antigas com novas contribuições. Então eu te aconselharia a procurar o INSS, levar a carteira de trabalho, pedir um extrato de contribuição, de tempo de contribuição, para você comprovar de fato quanto tempo tem de contribuição e voltar a contribuir, né, para que ele tenha, para que ele faça jus a todos os benefícios que são ofertados pelo INSS. Né? Mas aí, para isso, ele vai ter que adquirir a condição de segurado, que vai depender, né, essa condição de segurado, esse tempo de recolhimento, para ele ter essa condição, vai depender aí do tipo de benefício que ele vai pleitear. Então, ela varia aí, uma aposentadoria, 180 meses, né? Então, tem uma série de contribuições. Se for, por exemplo, uma pensão por morte, vai ter que respeitar o prazo de 24 meses de carência novo. A não ser que ela seja por acidente, né, ou por invalidez, doença, né? Exatamente. É até interessante pegar esse caso dessa nossa telespectadora, da Eliana, porque cai exatamente nisso que nós estamos falando. Você vê, não sei se ele tinha condição de segurado, né? Aí a gente tem que ver se ele estava inserido na condição de segurado, porque acho que ela falou que ele parou recolheu 10 anos, parou, porque aí depois do recolhimento você ainda tem, durante um período de 12 meses, né, o contribuinte como o segurado ali, né, fazendo jus aos benefícios, mas depois isso cessa e só volta novamente a partir de um número de contribuições aí, dependendo do tipo de benefício, vai depender do tanto de contribuições que você terá para ver se você tem ou não direito de receber o benefício. Mas era exatamente isso que ocorria, doutor Vitor, e eu vi alguns casos no escritório assim, como o senhor até tinha dito no primeiro bloco, a pessoa recebia um diagnóstico de uma doença muito grave. Sim. Ela já tinha parado de contribuir. Sim. Aqui estou aproveitando o exemplo que a Eliana deu, do esposo dela que contribuiu durante 15 anos e depois parou. Isso. E aí o que essa pessoa, o cônjuge ou companheiro fazia? Imediatamente retomava as contribuições no INSS, como não havia carência antes para a pensão por morte. Isso. Contribuía 2 meses, a pessoa infelizmente vinha a falecer, ela ia receber. Pro resto da vida. Pro resto da vida. E que hoje não é mais. Não é mais também. Não é mais também. Nesse detalhe Exatamente. Mas enfim, ainda aproveitando esse exemplo, ela teria que contribuir no mínimo 2 anos. Exatamente. Ou seja, ia ter que, com perdão da infeliz brincadeira, pedir para a pessoa se segurar, falar, fica na terra 2 anos. Mais tempo. Senão... E em relação ao prazo aí, hoje ela só é vitalícia se a sua perspectiva de vida for inferior a 35 anos de idade. Então, quer dizer, a 35 anos, me desculpa, não 35 anos de idade. Então, você tem que ter uma expectativa de vida que não supere os 35 próximos anos para você ter direito ao recebimento da pensão por morte de forma vitalícia, ou seja, até que você venha a falecer. Caso contrário, vai ter uma tabelinha do INSS que vai ver lá menor que 55 até 35, né? Vai dar 3 anos, 6 anos, 9 anos. Então, dependendo do seu tempo, da sua perspectiva de vida, é que o INSS vai determinar
por quanto tempo você fará jus ao recebimento da pensão por morte. Isso é tão interessante, doutor Vitor. Vou só exemplificar, se o senhor me permite, para os nossos telespectadores. Vamos supor que você esteja com 60 anos. Com uma perspectiva de vida, está nessa margem dos 35, porque, vamos supor, a mulher hoje em dia vive até os 75 anos. O IBGE que vai definir essa expectativa de vida. Exatamente. Aí, né? Muito provavelmente você vai receber essa pensão vitalícia. Sem dúvida. Agora, vamos imaginar que você, numa infelicidade da vida, está com 20 anos e perdeu seu esposo. Muito provavelmente você vai estar no caso das pessoas que vão receber a menor quantidade de tempo de pensão por morte, que são por apenas 3 anos. 3 anos, exatamente. Antes, isso era vitalício. Ela começava a receber dos 20 anos e até ela falecer. Hoje, não vai existir mais essa possibilidade. Aí você tem esse regramento através de faixas, né, de idade, né, onde você tem lá uma tabelinha do INSS que vai te examinar, vai definir quanto tempo, segundo o IBGE, que vai definir quantos anos vive um brasileiro mediano, e vai definir por quanto tempo você vai ter direito de receber a pensão por morte, dependendo de quantos anos ainda ele estimar que você tem de vida para frente. Isso ficou meio estranho, né? Isso vai forçar todos nós a adentrarmos no mercado de trabalho, porque tinha muita gente aí vivendo de pensão por morte. Por um lado, eu acho que isso é interessante, entendeu? É que você tira também a responsabilidade do Estado em sustentar, às vezes, pessoas com condições mais que suficientes para trabalhar, né? Eu acho que o que deve ser valorizado no cidadão é a sua capacidade de trabalhar e o seu trabalho executado. O Estado não está aí para sustentar ninguém também. Eu acho que qualquer Estado desenvolvido, ele deve oferecer condições de vida para o seu cidadão, mas não sustentá-lo, né? Ele não pode sustentá-lo, ele tem que ensiná-lo e oferecer condições para que ele trabalhe, não que ele viva aí de benefícios do INSS. Então, por um lado, você tem essa necessidade, né, de incursão no mercado de trabalho de quem antes estaria garantido por uma pensão que seria paga pelo governo por resto da vida. Acho que esse é um lado positivo. Mas, por outro lado, você tem um impacto muito grande, né, porque geralmente são as pessoas mais pobres que necessitam dessa situação, né, e que vão sofrer na carne aí esse corte que foi dado. Doutor Vitor, nós temos ainda uma infinidade de questões para tratar aqui, que infelizmente nós não vamos conseguir trazer para o nosso público, porque o nosso tempo já se esgotou. Mas eu não pude deixar de, antes de finalizar o programa, agradecer muito ao Marcos lá do centro, que gentilmente mandou uma mensagem para nós, dizendo que o programa estava ótimo, que ele conseguiu compreender tudo. Isso é uma grande satisfação para nós, porque o objetivo é esse mesmo, sem dúvida, esclarecer o nosso telespectador. Pena que faltou muita coisa. O tema é muito extenso, coloca as modificações são muitas, né? Com muitos detalhes, com muitos detalhes, e que provavelmente sofrerão ainda mudanças aí. Mas estamos às ordens aí para poder responder. Queria deixar o espaço para você deixar a mensagem final. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença aqui, o Dr. Rafael, a todos da Campus de Minas, aos telespectadores aí. Espero ter podido esclarecer algumas dúvidas. Gostaria de mandar um beijo para os meus pais, para minha família, para minha esposa, meus filhos. E é isso. Espero ter atendido aí as expectativas e estou às ordens sempre que precisar. Bom, se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras às 10h50 da manhã e às sextas-feiras às 10 da noite. Lembrando que a partir de semana que vem, a TV Campus de Minas passa a exibir o programa Tradição Cristã, Obras da Fé. Por isso, o nosso programa Direito da Gente só volta a ser exibido no dia 8 de abril, em razão das festividades da Semana Santa. Eu agradeço muito a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma boa noite e até dia 8 de abril.